A gente está observando aqui o trabalho do Ministério e, sinceramente, eu acho que tem, sim, muito de militância e pouca efetividade. Muitas pessoas gostam de rotular aquele que pensa diferente, numa lacrosfera, né? Tentam apenas calar a voz do oponente. E isso é muito triste, porque eu acho que é pequeno para o parlamento. E aí, eu sempre digo, quando muitas vezes perdem aqui no embate democrático, vão para o Supremo para tentar demonstrar aquilo que muitas vezes a população já definiu que não quer. Por exemplo, o desligamento do Brasil em relação ao consenso de Genebra, eu particularmente vi com muita tristeza, e não só tristeza, mas uma preocupação, porque até hoje eu confesso, ministra, que eu não vi a justificativa plausível para esse desligamento. Falando de direitos sexuais e reprodutivos, mas, ao mesmo tempo, eles abrem um flanco para tratar de debate como, por exemplo, aborto. Essa é a competência do Ministério? Ou esse debate deveria se dar aqui e respeitar o que é feito no parlamento? No que tange a legalização irrestrita do aborto, como a ONU está pressionando. Quer dizer que a ONU vai exercer uma pressão sobre o Brasil e o Brasil simplesmente vai assumir essa postura oficial. Quando o deputado Nicolas pergunta sobre, objetivamente, o que é ser mulher, aqui ele está falando em essência, não em questões de acidente, está falando em essência. Há aí uma tentativa do Ministério, da mulher e também do próprio governo, né, de avançar nessa sanha que eu chamo de cultura da morte. E aqui eu não estou nem falando numa esfera de direita, esquerda, centro, até porque, sinceramente, isso é reducionista. Sinceramente. Aí, olha só que interessante. As pessoas agora, pelo fato de eu ter dito que eu não estou preocupada com esses debates de direita, esquerda e centro, eu estou falando de uma questão objetiva, as pessoas, não, imagina. Quer dizer, então, só pelo fato de eu ter falado em relação à pauta anti-aborto ou contra o aborto, então perguntado o posicionamento oficial, quer dizer que eu também, meu discurso está sendo desqualificado. Os médicos, eles deveriam ser obrigados a matar, por exemplo, crianças, né, bebês com 22... Para concluir. Eu não vim aqui para ser aplaudido, eu vim aqui para fazer perguntas, questionamentos à Vossa Excelência e também não estou preocupado com essa plateia. Durante o período da tarde, desse debate, 2 vezes nós fomos chamados de negacionista. Mas eu queria dizer que a gente nunca negou a realidade, deputada. Nós nunca negamos a ciência, nós nunca negamos os estudos e a pesquisa. Nós nunca negamos as doenças e os problemas do Brasil. Nós sempre encaramos eles. E esse ministério, ele trabalha a partir da ciência, do diagnóstico, da pesquisa, dos dados, da informação. Isso não é negacionismo. Não é negacionismo. Isso é ciência. Isso é responsabilidade. Isso chama-se política pública. Eu quero deixar isso aqui registrado, porque eu acho que negacionismo é negar que tem uma pandemia que matou 750 mil pessoas porque não queria vacina nesse país. Então, assim, negacionismo é negar todos os direitos que foram colocados e conquistados. Então, acho que isso é a primeira coisa que eu queria dizer. Eu quero dizer sobre a questão da ideologia, porque também 2 vezes trouxeram que esse ministério é ideológico. Eu não sei se é ideológico. Ideológico é o que estão tentando fazer. Tudo se tenta politizar, tudo se coloca ódio, tudo se coloca de uma forma em que, efetivamente, não tem o mínimo de condições de discussão. Esse ministério é um ministério que é para construir políticas públicas, e nós temos feito isso. Nós temos feito isso. E eu quero dizer o seguinte, você tem razão no início da tua fala, no preâmbulo da tua fala. De fato, eu acho que tudo que a gente fez é pouco resultado. Eu acho que é pouco. Agora, o problema é que eu herdei 23 milhões do governo anterior, não tinha o que fazer mais. Se tivesse me deixado recurso, se tivesse deixado condições, um ministério inteiro, um ministério organizado, as políticas estruturadas, possivelmente, o que eu poderia apresentar aqui hoje poderia ser muito diferente do que eu apresentei. E eu sei disso, deputada. Eu tenho muita consciência e tenho dito para a minha equipe permanentemente isso. Então, assim, eu acredito, acho que você está correta. Agora, a responsabilidade é do que foi desfeito durante esses últimos anos do que foi a política pública para as mulheres. E não só a política pública para as mulheres, mas todo o processo do que é o orçamento, das políticas sociais, a PEC 95, que tirou o direito à questão da política da saúde, a política de assistência social, que deixou o Estado, que deixou os municípios pobres sem condições de fazer política pública. O que nós herdamos foi isso. Nós estamos recuperando isso. Eu acho que é importante nessa audiência estar colocado. A CEDAW e todos os tratados, a CEDAW ela não deu uma ordem para o governo brasileiro. Ela fez várias recomendações. Agora, cada governo, e é importante, a ONU sabe, todos os tratados e convenções internacionais, sabe da soberania de cada país. Esse país é soberano. E nesse país, a questão do aborto é legalizada em 3 questões. Na questão da violência sexual, do estupro, na questão do risco de vida das mulheres e na questão da anencefalia. O governo vai continuar fazendo isso. Nós não vamos fazer bandeira. Isso o movimento faz. Para isso nós temos um movimento forte de mulheres nesse país. É ele que vai fazer, não é o governo. Não cabe a nós fazer esse tipo de defesa. Não cabe a esse ministério. Nós vamos executar o que está na lei.
Para isso eu tenho uma Conjur, para isso eu tenho uma Corregedoria, para isso eu tenho o TCU e para isso eu tenho o Congresso Nacional que fiscaliza o Executivo. Com relação à objeção de consciência, eu não acho. Não acho. Primeiro, eu não quero discutir se são obrigados a matar ou não. Eu acho que a objeção de consciência é um direito dos médicos. Só não pode ser porque eles têm medo. Só não pode ser porque eles estejam coagidos. Aí não pode. É um direito individual, um fórum íntimo de cada um, nós não vamos se meter nisso. Agora, eles não podem alegar a objeção de consciência, porque aí sim, eles têm medo de serem lacrados, de terem gente lá escrevendo. Isso não pode. E nós estamos falando de 3 casos. Eu não estou falando de aborto legal nem de descriminalização. Estou falando de aborto, da legalização do aborto. Estou falando dos 3 casos em que a justiça, em que o Brasil permite a questão do aborto. Porque é aborto legal. E nós temos que dizer isso. Pode, mas não podem ser ameaçados. Quem quer não pode ser ameaçado. Então, acho que essa é a questão. Quem não quer tem o direito de não querer. Agora, quem quer não pode ser ameaçado. Essa é a discussão que tem que ser feita. As mulheres estão estressadas, estão como você, cansadas, estão tendo infarto, estão tendo AVC. É só a gente olhar os dados. É cansaço, é estresse. Nós temos que ver que quem são as mulheres trabalhadoras nesse país são mulheres solos, que têm 2 ou 3 filhos, que foram abandonados pelos seus maridos e são negras. E que estão embaixo da estrutura e da questão da desigualdade. Então, nós vamos ter, sim, eu acredito, essas 2 grandes diferenças. O resultado, eu espero que seja breve e rápido, mas nós estamos fazendo um debate aqui de mudança de comportamento, porque eu acho que a discussão dos valores e dos comportamentos depende da ótica que você tem. Eu quero discutir valor e comportamento, mas, para mim, o valor ele tem que vir agregado dos direitos humanos, do respeito à pessoa humana, tem que vir a partir dos princípios que o outro... Nós não podemos ser aquele país que mate, que odeia as mulheres, que odeia os negros, que odeia os índios, que odeia a população LGBTQIA+. Não pode. Os nossos valores têm que ser os valores de respeito, de cidadania e de garantia de direitos humanos. Esse tem que ser o princípio da mudança de comportamentos e de valores desse país. E aí, quando eu falo de um país civilizatório, eu estou falando disso. O que foi que permitiu, nesses últimos anos, as pessoas acharem natural ter trabalho escravo, voltar a trabalho escravo? O que é que passou a ser tão natural as pessoas poderem matar do jeito que mataram? Ou vamos pegar lá no estado de Mato Grosso, que pegaram uma mulher, mataram, decolaram e ainda carregaram o corpo por uma moto na rua para mostrar o exemplo. Isso é o quê? Isso é crueldade. Essa crueldade vem de um lugar. E não fomos nós, nesse 1 ano e meio, que trouxemos isso. Não fomos nós. Eu preciso dizer isso e garantir isso. Porque elas dizem que quando a violência é comigo, eu até suporto. Mas na hora que chega no meu filho, no meu marido, na minha mãe, na minha família, eu não quero mais. E, de fato, cansa. Falar. E aí a gente ter as propostas, ter gente que, em nome de alguma coisa que é o atraso da vida das mulheres, nesse país, em nome do ódio, porque alguma coisa chama-se ódio, alguns que não aparecem o rosto, deputada. Está lá a rede social, acha que a rede social protege, portanto, acha que aquilo, porque está atrás de um computador, pode fazer o que quiser, inclusive nos calar. E é isso que tem sido feito. Esses desânimos que nos dá, é eles querendo nos calar. E eu tenho dito, para encerrar minha fala, podem fazer o que quiserem. Nós, mulheres deputadas, nós sabemos resistir. Nós resistimos durante séculos e séculos. Nós fomos para o mundo do trabalho. Nós trabalhávamos 16 horas, passamos a ganhar 10 horas. Nós só podemos votar em 1932. E nós temos hoje 17% dos parlamentares dessa casa. Nós, até então, nós não tínhamos condições de fala. Hoje nós falamos em todos os lugares. O grande debate que está nessa nação, o grande debate que esse Congresso tem que fazer, deputadas e deputados, é que nós precisamos permitir que as mulheres falem, não importa o que falem. Não importa se é oposição, se é situação, não importa. Elas precisam falar. E eu tenho dito, aonde eu estiver, eu vou dizer para as mulheres que nós temos que falar.
falar e falar. E se eles não nos deixarem falar, nós vamos gritar. Se cortarem o microfone, a gente vai gritar e vai gritar. E se colar uma tarja na nossa boca, nós vamos falar com as nossas mãos, com os nossos corpos, mas nós vamos continuar resistindo, nós vamos continuar ocupando os espaços e nós não vamos aceitar nenhum retrocesso no direito das mulheres. Não vão mexer com os nossos corpos, não vão mexer com as nossas vidas, não vão nos tirar de onde nós estamos. Muito obrigada.